Olá, amados, a paz de Arusha. Hoje, dia 15 de abril de 2019. Amados, eu vou ficar uns dias afastada, sem gravar vídeos, que hoje eu vou fazer uma cirurgia na vista esquerda, né? Mas eu creio que a Arusha ele está no controle e ele que vai me operar, né? Então eu creio nisso, que já deu tudo certo em nome de Arusha, tá certo? Então, eu vou ficar assim afastado não sei quanto tempo, né? Eu vou seguir a orientação do médico, tá certo? Mas é isso aí. Bom, e o vídeo de hoje eu vou gravar sobre o Marcos Feliciano, tá? O título do vídeo é Pastor Feliciano pede joias, cheques pré e, entre aspas, quem não tem, pega emprestado, fecha aspas, tá certo? Então vamos lá, vou colocar aqui para vocês. Opa. Vamos nós. Deixa eu ajeitar aqui direitinho. Peraí. Eita, o chato é isso, né, amados? Já tá assim, ó. Ai. Tá torto. Deixa eu ver aqui, botar assim. Ver se melhora. Né? Ver se melhora. Acho que agora sim. Ai. Deixa até isso, achar. É porque o negócio mesmo é problema de vista, mas eu não consigo ver o meio, é horrível. Mas o pai tá no controle, né? Eu quero gravar esse vídeo hoje pra vocês, porque depois, não sei quando eu vou poder voltar a gravar. Deixa eu ver se assim dá. Acho que assim tá bom, já dá pra ver direitinho, né? Acredito que assim já dê pra ver. Tá, então vamos lá, vou colocar aqui e vou pausando como sempre estou fazendo, tá, amados? Então vamos nós. Esse vídeo tem uma duração de 6 minutos e 16 segundos, tá? Vamos lá. Amados, olha, pastor Marcos Feliciano, né, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, Catedral do Avivamento, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal. O Senhor começou a falar no meu coração que só existe uma maneira de ser próspero. A bênção da prosperidade, aprenda isso hoje, não vem lá de cima. Pergunte, vem da onde? Abra a mão direita que eu vou te mostrar. Se for homem, coloque no bolso. Se for mulher, coloque na bolsa. Vem daí. A prosperidade está no seu bolso. Quando você prova a Deus, você tem coragem de tirar daquilo que você tem, entrega no reino, você recebe. Nesta noite eu vou lhe dar uma chance de ser abençoado. Pastor, e se eu não receber nada? Você sabe meu endereço e me conhece. Pode me chamar de mentiroso. Eu conheço pessoas ao redor do país inteiro que são abençoadas com todos os testemunhos que ocorrem aqui nos Gideões quando eu ministro oferta. Agora veja só, não basta crer. Eu perguntei quem cria. Quem crê que Jesus pode dar uma casa até o fim do ano? Um carro? Casar? Pagar as dívidas? A sogra? E morar numa outra casa? Apavoraram, né? Agora aprenda. Olha o amor, né, amado? A sogra e morar numa outra casa. Ou seja, a pessoa, ela para ser abençoada, né? Porque ele disse que Deus tocou nele, né? É o Deus Terron, que é o Deus que ele serve, né? Que a pessoa tem que dar para que Deus dê uma casa, um carro, um casamento. Ou seja, a pessoa tem que barganhar com Deus. Inclusive da sogra morar em outra casa. Olha o amor que ele diz, que ele tanto fala que Deus é amor, mas Deus pode dar uma casa para a mulher, para a sogra morar em outra casa. Esse é o amor dele. Vamos continuar. Nesse quesito, a fé sem obras, ela é morta.
crer. Nesse quesito você tem que obrar. Tá, a fé sem obra é morta. Vamos ver onde está escrito isso, amados. Vamos ver que a fé sem obra é morta, porque ele está dizendo aqui no contexto de que a fé sem obra é morta, que você tem que dar dinheiro na igreja, porque a fé sem obra é morta. Vamos ver aqui, ó. Onde é que está escrito isso? Vamos lá. Tiago 2. Então vamos ler aqui Tiago 2. Vou colocar por aqui, porque onde eu separei os negócios ali, eu estou na Almeida Corrigida e Fiel, tá? Então vamos lá. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Yahushua, Senhor do esplendor, em acepção de pessoas. Já começa aí, né? Não é acepção de pessoas. Por quê? Se no vosso juntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentares para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízo de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos. Porventura não escolheu Iarro aos pobres deste mundo para serem ricos na fé? Aqui, ó, ele está falando para ser rico deste mundo? Para ser rico de ter riquezas deste mundo? Não. O apóstolo Tiago está aqui falando de ser ricos na fé. Veja. Ouvi, meus amados irmãos. Porventura não escolheu Iarro aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrasta aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumpride conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis, mas se fazer acepção de pessoas, cometeis pecado, sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Veja isso, amados. Inclusive dízimo é lei. Então, se a pessoa que está num tempo de pedra dá dízimo, dá oferta, mas não cumpre toda a lei, é culpado de tudo. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Veja, ser julgado pela lei da liberdade, não tem nada a ver de seguir a lei mosaica, de seguir a lei no templo, mas é a liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Veja, o Marco Feliciano aqui, eu vou parar aqui um pouquinho, amados, olha, a gente está aqui, ó, verso 14. Vou parar aqui e vou voltar no Marco Feliciano para ver qual o contexto que ele está dizendo aqui, para vocês verem que o apóstolo aqui não está falando de fé sem obra para dar na igreja. Vamos ver aqui de novo o que ele está falando, certo? Depois a gente volta aqui de novo. Vou adiantar só um pouco, vou voltar aqui um pouquinho para ele dizer aqui o contexto, veja. Ela é morta. Não basta com outra casa. Apavoraram, né? Agora aprenda, nesse quesito, a fé sem obras, ela é morta. Não basta crer. Nesse quesito você tem que obrar. Você tem que ofertar. Abra a mão direita toda a igreja, por favor. Coloque a mão no coração. Feche os olhos. Pai. Então veja, amados, ele usou esse versículo
para dizer que não basta crer, você tem que ofertar. Tá certo? Esse é o contexto dele. Ou seja, a fé sem obra é morta, então você tem que dar na igreja, porque senão é morta a fé. Então vamos aqui continuar aonde a gente estava aqui, verso 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Agora vamos lá, que obras são essas que ele está falando, ó? E se o seu irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Qual a fé que ele está falando que é morta? A fé de você não ajudar ao próximo, amados. Essa é a fé que é morta. Entendeu? A fé sem obra é morta. Ou seja, não adianta você dizer que tem fé e não mostrar com as obras a fé. Você tem que ter a fé em Arro e mostrar essa fé através da sua obra. Porque quando você crê em Arro, e Arro é amor, ele é compassivo, ele ajuda ao próximo, sabe, ele é amoroso com o próximo. Então, a nossa fé em Arro nos mostra a ser compassivos, a ser amorosos com o próximo. Então, a nossa obra mostra a nossa fé. Não adianta a gente dizer, olha, eu tenho fé, eu creio, mas não praticar a obra do amor ao próximo. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Veja, eu vou voltar aqui de novo. Cadê? Eu vou voltar aqui, ó. Aqui, ó. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem faltas de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É isso aí. Não adianta a gente ter fé e não mostrar a obra do amor ao próximo, de ajudar o próximo, mas não é a obra de dar no templo físico. E esse homem, o Marco Feliciano, de uma maneira maliciosa, ele está colocando para a pessoa dar num templo de pedra onde o Altíssimo não habita, como está escrito em Atos 7, de 48, Atos 17, 24, e dizendo que é para dar na igreja, e sendo que é para a gente ajudar o próximo. Vamos continuar. Mas alguém dirá, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Arro, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Arro. Vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Aqui, amado, ele está falando isso como é justificado pela obra, não somente pela fé, mas é a obra de ajudar o próximo. Porque aqui Tiago está falando da obra do próximo. Quando o apóstolo Shaul, que a gente aqui conhece por Paulo, ele fala que nós não seremos justificados pelas obras, mas mediante a fé, essa obra que ele está falando é a obra da lei, tá? É a obra de atos religiosos. Essas obras nós não seremos justificados. E essa obra que o Marco Feliciano está falando para o povo fazer, que é dar oferta num templo físico onde o Altíssimo não habita.
Então essa obra, a gente não será justificado mediante essa obra. Porque a salvação vem pela fé. Vem pela fé em Yahushua. E não pelas obras da lei. Tá certo? Dízimo, oferta, batismo na água, ceia, jejum, ir a templos, tudo isso são obras da lei. Nós não seremos justificados por essa obra. Mas aqui, vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. É pelas obras, tanto que naquele grande dia, e como está escrito em Mateus 25, Yahushua dirá: vinde, servo bom e fiel, porque tive fome e tu me deste de comer, tive sede e tu me deste de beber, estive enfermo e tu foste me visitar, estive preso e tu foste me ver, estive nu e tu me cobristes. Estas são as obras que vão nos justificar. E aí as pessoas vão falar: mas mestre, quando nós estivemos com fome, com sede, nu, preso, doente, enfermo? Em verdade vos digo que quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Ou seja, ele justificou pelas obras. Por quê? Porque quando a gente pratica a obra do amor ao próximo, nós estamos praticando a nossa fé em Yahweh, porque Yahweh, ele é amor. Então, quando a gente crê que ele é amor, nós praticamos o amor ao próximo. Porque nós cremos que Yahweh é amor. Então, essa nossa fé da gente crer que Yahweh é amor, a gente vai praticar o amor. Certo? E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então vocês vejam bem que Tiago aqui não está falando de obras de templo físico, tá certo? Ele aqui está falando de obras do amor ao próximo. Então vamos voltar aqui um pouquinho mais para a gente ver a malícia que esse homem está fazendo. Apavoraram, né? Agora aprenda, nesse quesito, a fé sem obras, ela é morta. Não basta crer. Nesse quesito você tem que obrar. Você tem que ofertar. Abra a mão direita, toda a igreja, por favor. Coloque a mão no coração. Feche os olhos. Pai, eu tenho ministrado isso ao redor do mundo todo. E eu te conheço. Mais uma vez eu lhe peço, toca no coração dos seus filhos que aqui estão. Tem gente aqui, Senhor, que está passando por um vento de humilhação e vergonha. Eu gostaria que nesse momento o Senhor mexesse no coração deles para todos entregarem uma semente. Que esta semente seja poderosa. Que esta semente gere, não a 30 por 1, mas a 100 por 1. Que essa semente seja transformada na porta do emprego. Que essa semente seja transformada na chave do carro, da casa. Porque oferta não tem a ver com o céu, tem a ver com a terra, Pai. Seus filhos que acreditarem na oração deste profeta neste momento, que tiverem coragem de pegar dinheiro, cheque, cartão de crédito, os que tiverem coragem de pegar suas joias e ofertarem nesta noite, neste culto. Lembrando, Senhor, que há 2000 anos atrás, numa noite como essa, o Senhor entregou. Amados, ele disse da semente, certo? Que o povo tem que lançar a semente. Então agora a gente vai procurar aqui a parábola da semente, da semeadura, né? É a parábola da semeadura, a parábola do semeador. Opa, do semeador, já foi. Do semeador. Vamos ver aqui o que é Yahushua. Ó, a parábola do semeador. Vamos ver aqui o que Yahushua falou dessa parábola aqui. Certo? Naquele mesmo dia, Yahushua saiu de casa e se sentou à beira do lago. Uma grande multidão se juntou ao seu redor. Havia tanta gente que Yahushua entrou num barco e se sentou, e toda a multidão permanecia de pé na praia. E Yahushua lhe ensinou muitas coisas por meio de parábola. Ele dizia, olha, essa Bíblia aqui é a Gateway, tá? Não sei nem que Bíblia é essa, mas vamos lá. Certo homem saiu para semear. Veja, o Marcos Feliciano, ele está falando de semear, de dar
carro, casa, não sei, dá assim, ofertas para dar ofertas, dar, né, dinheiro para conseguir carro, casa, essas coisas. Semear para conseguir bens materiais, tá certo? Então aqui, ó, olha a semente, o semear que a Ruxa está falando. Vocês vejam que ele foge totalmente do que a Ruxa ensinou. O Deus dele realmente é Terron, é Jesus na pessoa de Mitra, não é Yahushua, certo? Então vamos ver. Certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio de pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda, mas, quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem pode ouvir, ouça. Veja, Marco Feliciano também falou 30, 60, 100, né? Mas no sentido de dar para a igreja deles, de dar oferta para ele. Porque não é para Deus, amado, não é para Yahweh, é para ele. Tá certo? Porque Yahweh não habita nesses templos. Então aqui, os discípulos de Yahushua então se aproximaram dele e lhe perguntaram: por que o Senhor ensina o povo por meio de parábolas? E Yahushua lhe respondeu: somente a vocês é dado o privilégio de conhecer as verdades secretas do reino do céu e não aos outros, pois quem tem receberá ainda mais e terá em abundância, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E é por isso que ensina o povo por meio de parábolas. Eles olham, mas não veem, ouvem, mas não entendem. Portanto, por intermédio deles, acontece o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas, mesmo ouvindo, não conseguirão entender. Vocês olharão, mas, mesmo olhando, não conseguirão ver. Isso acontece, pois o coração deste povo está endurecido. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se não fosse assim, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. E se voltariam para mim, eu os curaria. Não é isso que está acontecendo hoje, amados? Nesses tempos? Mais felizes são os seus olhos, pois eles podem ver, e os seus ouvidos, pois eles podem ouvir. Digo a verdade a vocês, muitos profetas e homens justos desejaram ver as coisas que vocês veem, mas não viram. Eles desejaram ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. Ouçam o que a parábola daquele que semeia quer dizer. Veja o que é a parábola, gente, para a gente ver, amados. Se essa parábola está de acordo com o que o Marco Feliciano está falando. Vamos ver. Verso 19 aqui, ó. A semente que caiu à beira do caminho representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas não a compreende. E Satanás, que é Terron, né? Então, vem e tira as coisas que foram semeadas em seu coração. A semente que caiu no meio de pedras representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino e a aceita imediatamente com muita alegria. Mas, como não tem raiz, não dura muito tempo. Assim que encontra dificuldades ou que é perseguida por causa da mensagem, abandona sua fé. Tá? A semente que caiu no meio de espinhos representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas é sufocada pelas preocupações com as coisas desta vida e pela ilusão das riquezas. Essa pessoa não produz nenhum fruto. Mas a semente que caiu em terra boa representa a pessoa que ouve a mensagem e a compreende. Essa pessoa cresce e produz muitos frutos, algumas vezes 30, outras 60 e outra ainda 100 vezes mais. Ou seja, aqui nessa parábola o que ele está falando, amados, é no sentido de semear a verdade, é da gente falar a verdade às pessoas. E que tem uns que vão ouvir, vão se alegrar, mas vão desistir pelas lutas, entendeu? É isso que está falando. E tem outros que vão abraçar a verdade e estar com Yahushua. É isso que ele está falando. Não tem nada a ver do que ele está falando dessa heresia aqui, tá certo? Isso aqui é heresia, amados.
Esse aqui é cão guloso, todos eles são. Vamos voltar aqui à oração aqui blasfemadora dele, né? Lembrando, Senhor, que há 2000 anos atrás, numa noite como essa, o Senhor entregou a maior oferta de todas. O Senhor foi aprisionado e morreu por nós. Nós somos devedores eternamente. Isso aí, nas entrelinhas ele fala a verdade. Porque Yahushua, ele foi ofertado por nós, ele foi a última oferta por nós. Justamente para nós sermos livres, não precisávamos mais de ofertar e de dizimar para pedir perdão pelos nossos pecados. Por quê? Porque, na verdade, a oferta, amados, a oferta era um animal que tinha que ir andando e ser entregue ao sacerdote, para o sacerdote sacrificar, tá? Para pedir perdão pelos nossos pecados. Era isso. Isso era a oferta. Tá certo? Essa era a oferta, porque veja, quando Yahushua, ele derrubou a mesa dos cambistas, o que os cambistas estavam fazendo? Eles estavam vendendo animais para serem sacrificados pelos pecados, porque ali ainda era lei. Yahushua ainda não tinha morrido. E ele disse, não façais da casa de meu pai comércio. Tá certo? A casa de meu pai que ele está falando era nós, porque nós somos o templo do Espírito. Nós somos a casa do Altíssimo. Tá certo? Então, era isso. E Yahushua, ele realmente foi a última oferta, ele foi a última oferta e o último dízimo dado por nós, porque ele foi ofertado pelos nossos pecados, tá certo? Ele foi ofertado para nos remir, para nos perdoar o nosso pecado, para nos limpar de toda iniquidade, de todo pecado. E ele foi dizimado, morto por nós. Então, vocês vejam que aqui ele está falando a verdade. E Yahushua, ele foi realmente ofertado, ele foi a última oferta. Então, vamos voltar aqui. Por nós. Nós somos devedores eternamente. Ele entregou a maior oferta de todas. O Senhor foi aprisionado e morreu por nós. Nós somos devedores eternamente. E eu convido esta igreja que está aqui me ouvindo agora, Senhor, a ofertar. Porque esta oferta vai abrir a porta do milagre sobre a vida deles, em nome de Jesus. A igreja de... Amados, aí ele diz que nós somos devedores eternamente. Nós somos devedores e Yahushua, ele pagou o preço, o escrito de dívida que havia sobre nós, ele foi anulado. Porque Yahushua, ele pagou o preço. Nós não somos mais devedores. Nós não devemos mais nada porque Yahushua, ele pagou. Yahushua, ele pagou o preço, morrendo por nós, se ofertando por nós. Agora o que nós devemos é andar nele. Nós devemos andar no entendimento do Espírito. Nós devemos andar em liberdade, a liberdade que ele nos ofereceu, que ele nos deu, através do sacrifício dele, que hoje nós vivemos em liberdade nele. Foi para isso que Yahushua nos chamou, para a liberdade. Não voltemos ao jugo da escravidão. Tá certo? Então vamos procurar aqui o escrito de dívidas. Peraí, deixa eu tirar aqui. Vou tirando aqui, amados, para não ficar muita coisa, tá? Deixa eu ver aqui o escrito de dívidas que havia sobre nós. Deixa eu colocar aqui para a gente ler. Então, a gente não deve mais nada assim de ofertar, de sacrificar. Porque ele foi o sacrifício único e perfeito dado por nós. Tá certo? O escrito de dívida. Vamos ver aqui onde é que está escrito. Colossenses 2. Aqui, ó, 14, Colossenses 2,14, estou na Sociedade Bíblica Britânica. Tem várias versões, né, amados? Muitas versões mesmo. Aqui, ó. A vós, vou aqui no 13, a vós, estando mortos pelos vossos delitos e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com ele, tendo-nos perdoado todos os nossos delitos, tá certo? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era contrário, removeu inteiramente, cravando-o no madeiro.
Aqui está cruz, mas é cravando-o no madeiro. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu abertamente, triunfando deles no mesmo madeiro. Ninguém, portanto, vos julgue pelo comer, nem pelo beber, nem a respeito de um dia de festa, ou de lua nova, de sábado. Ou seja, nós hoje somos livres em Yahushua, para andar nele, e não no jugo de escravidão. Então, ele aqui está dizendo que Yahushua, ele falou Jesus, né? Mas falar Yahushua, que ele foi a última oferta, que ele foi a maior oferta dada por nós. Ele foi a maior oferta dada por nós, verdade. A maior oferta é a última oferta. Porque nós não precisamos mais de ofertar num templo físico, numa lei. A oferta hoje que nós devemos fazer é em ajudar ao próximo. Como eu disse, ele pegou aquele versículo, né, em Tiago, né, Tiago 6, falando, Tiago 2, né, falando que a fé sem obras é morta. Então a gente já viu que a fé que o apóstolo estava falando ali não é fé de dar uma oferta, um dízimo na igreja, mas é ajudar o próximo. E aqui também ele está falando que Yahushua ele foi a maior oferta dada por nós, e Yahushua ele foi a última oferta, porque a gente não precisa mais dar oferta em tempo físico, isso é lei, não precisa mais. Então aqui vocês viram, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era contrário, e removeu inteiramente, cravando no madeiro. Então já foi pago, a gente não deve mais nada, a gente não tem mais que ficar em dívida, a gente não tem mais dívida, ele pagou toda a dívida. Não tem mais dívida. Agora o que a gente tem é uma liberdade de andar nele, no entendimento, no espírito. Tá certo? E não mais andando mais em jugo de escravidão, mas na liberdade que ele nos ofereceu através da morte dele no madeiro, através do sacrifício dele, que foi único e perfeito, como está escrito em Hebreus, que o sacrifício dele foi único e perfeito. Vamos voltar. Porque esta oferta vai abrir a porta do milagre sobre a vida deles, em nome de Jesus. A igreja diz amém? Você crê? Então pegue a sua semente agora, por favor. Pegue a sua semente. Eu não acredito que você vai ficar roendo a unha. A semente que ele está falando aqui é dinheiro, tá certo, amada? É dinheiro, é joias, entendeu? É isso que ele está falando, mas a semente que a Yahushua está falando é da gente semear a palavra, que é Yahushua, a gente semear a verdade, é da gente falar o plano de salvação que a Yahushua nos dá, que é andar nele, na liberdade dele. Essa é a semente. Então vocês vejam que já três partes aqui da Bíblia que ele vai e distorce para botar para o pessoal dar dízimos e ofertas, né? Dar ofertas. Você vê, primeiro, ele falou sobre a fé sem obra morta, falou da semente, e a gente viu que a parábola do semeador, que a gente leu ali, é de anunciar a verdade, né? Você vê que é totalmente diferente do que ele fala. E agora ele falando que nós temos uma dívida, né? Que tipo, que nós somos devedores. Nós não somos mais devedores, porque ele pagou o preço. Ele pagou. E Yahushua, ele pagou o preço por nós. E nós não temos... a nossa redenção não tem preço. Quer ver só uma coisa, amados? Vamos ler aqui, ó, em Salmos 48. Ó, Salmos 49, 8. 49. Vou botar aqui Salmos 49. Amados, eu vou adiantar, não vou ler muita coisa, porque daqui a pouco eu vou ter que me preparar e sair para cirurgia, tá? Então, mas por isso que eu queria gravar com vocês, porque depois eu vou ficar um tempo sem gravar, né? Então aqui, ó. Porque, vou ler aqui do verso 5. Porque hei de eu temer no dia da adversidade, quando me cercar a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas? Nenhum deles pode de maneira alguma remir a seu irmão, nem por ele dar por um resgate a Deus, pois custa demais a remissão da vida deles. E esta tentativa tem de ser abandonada para sempre. Agora em outra Bíblia aqui tá
Em outra Bíblia aqui está outra coisa aqui, amados, que tá de outra forma. Quer ver? Salmos 49. É porque a gente sempre tem que estar pesquisando na Bíblia, ó. Pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Veja, o resgate de uma vida não tem preço. Então, nós não temos como pagar. E o preço que ele já pagou, ele pagou um preço por nós que na verdade não tem preço. O que a Ruxa fez no madeiro por nós não tem preço, não tem como a gente pagar. E a gente não deve mais nada, porque ele já pagou o preço. O escrito de dívida que havia contra nós foi cancelado quando ele morreu por nós no madeiro. É isso que está dizendo aqui, entendeu, amados? Então é isso que nós temos que entender, tá certo? Então vamos voltar aqui ao que o Marcos Feliciano está falando. E depois eu quero ler com vocês mais Mateus e Tiago. De braço cruzado e mandando mensagem de SMS pelo seu telefone. Ah, pastor, mas eu não sei o que vão fazer com o meu dinheiro. Esse problema não é seu. Esse problema é da igreja. Se empregarem o dinheiro errado, o problema é deles. Você fez o que a Bíblia manda. Você entregou na casa do tesouro. O restante é com o restante. Agora, essa história de que quem planta, de quem... Olha só, amados, ele diz que fez o que a Bíblia manda. Onde a Bíblia está dizendo para fazer isso? Porque quando falou na Casa do Tesouro, que ele citou aí a Casa do Tesouro de novo, que é Malaquias, o livro de Malaquias, está falando dele mesmo, do Marco Feliciano. Porque, como a gente já leu num vídeo anterior, num vídeo atrás desses, tá? Que eu tenho gravado, a gente já leu o seguinte, amados, que o livro de Malaquias foi direcionado aos sacerdotes. Então, quando ele diz, trazei os dízimos, a casa do tesouro, isso aí é uma ordenança que o profeta estava dando essa ordenança para os sacerdotes, não é para o povo, é só vocês lerem lá que vocês vão ver. Então, você vê que ele novamente distorceu a escritura para o benefício dele. Oferta não espera receber nada em troca, é conversa para boi dormir. Quem acredita que eu sou um profeta? Vamos ver se melhora as coisas. Você acredita que se eu profetizar nessa noite, Deus pode fazer brotar no fundo da sua casa um poço de petróleo? Quem acredita nisso? Deixa eu ver. Os solteiros, acreditam que se eu orar, Jesus desencalha você até o fim do ano? Quem acredita? Quem acredita? Todo mundo acredita. Eu desafio os jovens agora. Que coisa linda, o povo de Curitiba, todo mundo pegando fé. E quem não tem aí, pede emprestado, porque sempre tem um que é mais generoso. Eu queria nessa noite, que a noite em que o mundo comemora a paixão de Cristo, nós não perdêssemos para os outros segmentos do cristianismo. Tem pessoas que nesse dia fazem de tudo, entregam o que tem e o que não tem nas suas igrejas. Ou seja, amados, o que ele está dizendo aqui é que você tem que pegar emprestado com alguém que tenha, se você não tem, e você tem que comprar a sua bênção. Tá certo? Você tem que comprar a sua bênção. É isso que ele está falando aqui, literalmente. Nós não podemos perder para eles essa noite. Pastor, eu posso dar um cheque pré-datado? Pode. Pastor, eu posso ofertar em cartão de crédito? Tem máquinas de cartão aí? Tem? Onde é que estão as máquinas? Só para alguém saber. Está ali naquele cantinho. Levanta a mão aí, moço. Aquele moço ali com aquele cabelo partido no meio, parecendo um Alain Delon. Pronto. Pastor, posso doar uma joia? Desde que não seja a sua sogra, pode. Os que já têm na sua mão uma semente, fique de pé. Viu o amor dele? Desde que não seja sua sogra, isso é um amor que eles pregam, um falso amor. É hipocrisia. Vocês estão vendo, né? E os que já estão de pé, levante a sua semente para o céu. Isso, quero que as câmeras filmem isso. Olha. Vamos ver se o povo aqui de Camboriú é um povo que honra um culto lindo como esse com as suas premissas, com as suas ofertas. Os que estão sentados é porque não tem nada, certeza? Então os que estão em pé, olhem alguém que está aí do seu lado, empreste o dinheiro para eles. Só para os seus irmãos não ficarem sentados, oferte 2 vezes. Isso. Levante bem alto. Pai, recebe o perfume deste sacrifício nesta noite. Oxalá, Senhor, que... Amado, recebe o perfume desse sacrifício nesta noite.
Vocês vejam bem a heresia desse homem. Vamos ver aqui, ó. O sacrifício de Jesus foi o único perfeito. Vamos ver aqui, ó. Foi o único e perfeito. Eu sei que isso está escrito em Hebreus. Aqui, ó, Hebreus 10. Ó. Peraí, Hebreus 10. Vamos lá, Ó, vamos ver aqui. Tô de novo na Bíblia Gateway, tá? A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes lhes tire pecados. Ou seja, que ele está dizendo que todo ano sempre tinha que fazer o mesmo sacrifício, a mesma coisa, repetir, o sacerdote tinha que ir de novo, sacrificar animais, sangue alheios, tá certo? Para poder pedir perdão pelos pecados do povo. E tinha que fazer isso sempre, porque o povo vivia em pecado, vivia pecando, ele tinha que fazer isso sempre. Verso 5. Por isso, quando Yahushua veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e oferta pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Yahu. Tá certo? Quem não quis sacrifício e oferta? Yahu. Quem pedia sacrifício e oferta era Terron, não Yahu. Então aqui, primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocausto e oferta pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Conforme a lei. Certo? Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Qual o segundo? Não é mais lei, mas é a benevolência. Tá? Então ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Yahushua, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente. Deveres religiosos. Yahushua e Yahu nunca esteve em atos religiosos, em deveres religiosos. E é por isso que Yahushua, ele se ofereceu por nós para nos livrar desses deveres religiosos, que na verdade é a escravidão. Tá certo? Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Yahu. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito de Yahu também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde estes pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Está aqui, verso 18. Tá certo? Então vamos lá. Aqui, ó. Vou botar aqui nessa aqui, Hebreus 10, 11. Hebreus 10, 11. Deixa eu botar nessa aqui. Pra gente ver como é que tá aqui. Hebreus 10, 11. 10. Vou botar aqui no 11, tá, amados? Porque vocês leiam tudo aqui, tá bom, amados? Porque aqui tá falando da lei,
Mas aqui eu vou ler aqui porque já vai dar meio-dia e eu tenho que me apressar aqui para a cirurgia. Olha, dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Yahweh. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado nos seus pés. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito de Yahweh também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescento: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Por onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Yahushua, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então vocês vejam aqui que o sacrifício de Yahushua foi o único perfeito. Aqui o Marco Feliciano está falando de sacrifício. Que sacrifício é esse que ele está falando? Você vê que o Jesus do Marco Feliciano não é Yahushua. Não é, amados. Porque Yahushua ele nunca entrou em templos feitos por mãos humanas. Está escrito isso aqui, ó. Vou tirar aqui de novo e mostrar para vocês. Hebreus 9, 24. Vamos ver? Hebreus 9, 24. Vamos lá. Pois Yahushua não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Yahweh em nosso favor. Tem tradução que tá: pois Yahushua não entrou em templo feito por homens. Tá certo? Tem tradução que tá templo. E se vocês procurarem aqui sinônimos da palavra, ó, sinônimos da palavra santuário, quer ver só uma coisa? Vou botar aqui, ó, só pra gente ver, pra não ficar dúvida, amados. O negócio é não ficar dúvidas. Sinônimos de santuário. Olha, sinônimo de santuário, pra vocês verem. Tá vendo? Capela, ermida, íntimo, interior, fundo, abadia, árdio, basílica, catedral, convento, igreja, mosteiro, presbitério, relicário, sacrário, sé, templo. A palavra templo aparece também nas seguintes entradas: capela, macumba, nave, pagode. Olha isso. Olha isso. Templo macumba, templo de macumba, templo espírita, entendeu? São lugares de treva, amados, tá certo? São lugares de treva, não são lugares de luz, são lugares de trevas. Então vocês vejam bem, tá certo? Que o sacrifício de Yahushua foi o único perfeito, ele nunca entrou em templo feito por mãos humanas. Então vamos voltar aqui, ó. Vamos lá. Pai, recebe o perfume deste sacrifício nesta noite. Oxalá, Senhor, que os empresários tenham entendido e possam ofertar como empresários. Porque 1.000, 5.000, 10 mil reais não é dinheiro para eles. Não paga as dívidas deles. Mas pode abrir a porta do milagre. Então, amados, para vocês verem, tá certo? Para vocês verem o engano que eles fazem, né? E aí aqui, amados, eu gostaria de ler com vocês Mateus, eu vou ler Mateus 6, 19 ao 21, tá? O que Yahushua disse sobre as riquezas deste mundo? Veja: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Certo? Então aqui, eu vou colocar nessa aqui também, Hebreus 6,
ou Hebreus não, Mateus 6, do 19, pra gente ver como tá eu gosto sempre de estar lendo várias versões pra gente não ficar numa só, né? Aqui, ó. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Tá certo? Então aqui também na outra versão, amados, essa aqui é a versão viva. Não se preocupem em acumular riquezas aqui na terra, onde tudo pode estragar-se ou ser roubado. Guardem sim coisas preciosas nos céus, onde nunca perdem seu valor e estão livres dos ladrões. Se as riquezas estiverem no céu, o seu coração também estará lá. Tá certo? Então vejam bem o que ele quer dizer aqui, né? E aqui, amados, eu quero ler com vocês também, primeiro, Timóteo 6, para vocês verem aqui o que o apóstolo falou aqui, tá certo? Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores, não vou ler tudo, devem considerar seus senhores, como dignos de todo o respeito, para que o nome de Iarro e o nosso ensino não sejam blasfemados. Vejam bem. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Pelo contrário, deve servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Yahushua e com o ensino que é segundo a piedade, o ensino é segundo a piedade, amados. E o que é piedade? Vamos ver aqui o que é piedade? Vamos ver aqui. Sinônimos de piedade. Vamos botar aqui, ó. Sinônimos de piedade. Tá? Vamos ver aqui, ó. O ensino é segundo a piedade. Clemência, benevolência, comiseração, compadecimento, compaixão, condoimento, condolência, consternação, dó, dor, entretenimento, humanidade, lástima, mágoa, maviosidade, meiguice, miseração, misericórdia plena, pesar, sensibilidade, ternura, bondade, caridade. Tá certo? Então, aqui é sinônimo de piedade. Vamos ver aqui um dicionário online, para vocês verem. Vou botar aqui dicionário online de português. Vamos lá. Piedade. Demonstração de amor ou afeto pelas coisas religiosas, devoção. Compaixão pelo sofrimento de uma outra pessoa, misericórdia. Virtude que possibilita oferecer a Deus o culto que Ele merece. Aqui está na religião, certo? Só que a piedade não é um ato de religião, porque o apóstolo, Yahushua, ele não habita em religião, tá certo? Yahushua não habita em religião. Então, essa piedade aí que ele está falando não é em sentido de coisa religiosa, mas é em sentido de ajudar o próximo, tá certo? No sentido de ajudar ao próximo, não tem nada a ver com atos religiosos, tá certo? Então aqui, ó, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Yahushua e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. É isso aí, Marco Feliciano é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atrito constante entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é a grande fonte de lucro. Tá certo? Aqui, ó. A piedade com contentamento é a grande fonte de lucro. Por que ele está falando isso? Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar.
Ou seja, quando a gente ajuda ao próximo, quando a gente é amoroso com o próximo e ajuda e é piedoso com o próximo, né? O nosso contentamento nós ajudamos com alegria, é grande fonte de lucro. Por quê? Porque nós não trouxemos nada deste mundo e nem dele vamos levar, mas é um galardão para a vida eterna. É disso que ele está falando, é uma grande fonte de lucro para o galardão na vida eterna, porque deste mundo a gente não vai levar nada. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilha e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Vejam isso, amados. Então vocês vejam o que o Marcos Feliciano está ensinando ao povo. O amor ao dinheiro. Se você der, Deus vai te dar. E não foi isso que a Ruxa veio fazer. E a Ruxa não morreu, não foi sacrificado para a gente dar dízimo de oferta numa igreja. Entendeu? Não foi isso que ele fez. Você, porém, homem de arro, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. Olha, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas, diante de Arro, que a tudo dá vida, e de Arruxo, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor e Arruxo, a qual fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre, assim seja. Aqui, ó, o único que é imortal e habita em luz inacessível é Iarro, a quem ninguém viu nem pode ver. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Iarro, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação. Ordene-lhes que praticam o bem, sejam ricos em boas obras, sejam ricos em bens materiais, porque o Marco Feliciano está falando isso aqui. Se você der oferta, Deus vai te dar carro, casa, Deus vai te dar um bom emprego, Deus vai te dar um marido, Deus vai tirar a tua sogra da sua casa, vai dar uma casa para tua sogra, para você se ver livre da tua sogra. É o amor dele, que ele prega. O amor de não ter compaixão pela sogra. Vejam bem, amados, olha isso. O que é a sogra? A sogra é a mãe da esposa do marido ou é a mãe do marido da esposa? Vocês vejam bem, é a mãe que botou o marido ou a esposa no mundo, que gerou essa vida. E o que ele ensina? Ele ensina a não amar a sogra. É um falso amor. Vocês vejam bem o que ele está falando. Então aqui ordene aos que os ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Iarro, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento, professando alguns desviados da fé. A benevolência seja com vocês. Então, amados, era isso que eu queria falar, né? E deixar aqui registrado para vocês. Assim, o que ele tem falado, o que o Marcos Feliciano tem falado, esses falsos pastores, porque o único pastor é Arruxo. Então, eles têm ensinado um falso evangelho, tá certo? Eles têm ensinado um evangelho que não existe.
Eles têm ensinado o evangelho, ao qual Yahushua nunca pregou, e nem os apóstolos. Certo? Então, sai do engano da religião, amados. Você, amado católico, evangélico, espírita, macumbeiro, qualquer religião. Yahushua morreu pela humanidade. Ele não morreu para uma religião. Ele não habita em religião e nem em tempos feitos por mãos humanos. Então, sai do engano da religião e vão para a luz, que é Yahushua. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. E sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Amados, como eu disse no início do vídeo, eu vou ficar uns dias sem gravar. Eu estou indo agora, vou me arrumar, que eu vou sair agora para fazer a cirurgia da vista esquerda. E já estou com saudade de gravar vídeos, né? Porque é um trabalho que eu amo fazer, né? Para poder as pessoas acordarem dessa cegueira espiritual, tá certo? Mas eu desejo poder retornar em breve. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar afastada, mas saiba que eu amo todos vocês e que, né, vocês estão no meu coração. E em breve, eu não sei quando, mas em breve eu retornarei, assim que eu puder, tá bom? Então, amo vocês. Até a próxima, em nome de Yahushua. Um abraço.